nós convidamos uma psicóloga, especialista para falar, especialista no comportamento humano, para falar sobre as mentiras, né? Como elas podem impactar as nossas relações e a nossa saúde mental. A Monique Farber. Tudo bem, Monique? Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Você é de Cascavel ou não? Sim. É? Oh, beleza. E é psicóloga há quanto tempo? Há 18 anos. Já tem maioridade. Só dentro da área já tem maioridade. Que legal. Qual é a tua linha de atuação? Tua linha de abordagem, né? Isso. Dentro da psicologia clínica eu trabalho com a fenomenologia existencial. Certo. Fenomenologia, é isso? Isso. Boa. Ô, Monique, fala pra gente. Nós convidamos você para trazer aqui o teu entendimento, o entendimento da psicologia sobre a mentira. Os reflexos negativos da mentira, ou existe algum reflexo positivo? Mas a pergunta que tem que abrir aqui essa nossa conversa é: por que a gente mente? Isso, bem interessante essa questão. Todos mentimos em menor ou maior dose, de menor ou maior intensidade. A mentirinha positiva do dia a dia nos traz até uma sensação de empatia, daquele verniz social. Até quando dizemos assim, tá tudo bem? Tá tudo bem, né? Na verdade... E às vezes não tá nada bem. E às vezes não está, né? Ou então assim, está bem, mas não tudo ou totalmente bem. A questão é que se cada vez que alguém perguntar, tá tudo bem? Olha, senta aí que eu vou te contar como que as coisas estão. Nossa. A gente não conseguiria nem levar a vida. Verdade. Ou então quando alguém acabou de cortar o cabelo, uma amiga muito próxima, você não gostou muito de como ficou. E ela fala, como eu fiquei com esse corte de cabelo? Você gostou? Que legal, que bonita. De repente não ficou assim tão bonita aos olhos, né? Mas o quanto que essas pequenas mentirinhas, quando nós falamos, por exemplo, Coelho da Páscoa, Papai Noel, como que é isso? E o quanto que tem de lúdico, de importante, das nossas relações. Então, essas mentirinhas do nosso cotidiano para o nosso bem viver. Mas elas são aceitas. São né? aceitas socialmente falando, Isso. elas são até necessárias. Isso. E a gente, assim, naturalmente nós sabemos até onde essa mentira é positiva. Isso. É saudável, né? É saudável. Nós temos esse filtro, Monique. Quando estamos saudáveis, sim. O problema é quando adoecemos. Então, uma pessoa adoecida, ela pode patologizar esse processo da mentira e aí é o que nós temos um transtorno de personalidade chamada mitomania. A mitomania é esse processo em que a pessoa ela precisa mentir compulsivamente, compulsoriamente, até quando não tem necessidade de mentir, mas ela conta muitas mentiras. O que acontece nesses casos, né? Que aí são casos muito sérios, até criminosos. A pessoa ela tem uma autoestima tão rebaixada e quase nenhum senso de autorresponsabilidade. Eu ia perguntar para você, antes de você continuar explicando, que é muito importante, a gente vai pontuando. A pessoa, quando ela está nesse estágio, ela percebe que ela está ela está adoecida e que ela precisa dessa mentira e ela precisa criar cada vez mais um universo, uma cena, uma situação que não existe. Ela percebe, ela tem esse discernimento ou não? Sim, a pessoa que mente sabe que está mentindo, mas como ela tem muitos ganhos com a mentira, ela mantém esse comportamento. Não chega a ser um transtorno? Nos casos de mitomania, sim. De mitomania, sim. Sim, um transtorno, né? A mentira compulsiva. Então, como nós temos vários casos, alguns filmes, inclusive, Isso, né? isso Aquele que se passou por filho de uma lá da Gol, né? E tal. Então, assim, que cometeu várias situações. Então, nesses casos, a pessoa, assim, ela tem consciência e ela cria todo um enredo para convencer o outro das próprias mentiras. E isso é muito ruim. Em que casos a pessoa busca tratamento? E ela convence a ela mesma, né? Das mentiras. Sim, ela acredita. Como é uma mentira contada diversas vezes, ela acaba se tornando uma verdade, pelo menos para aquele que está mentindo. Isso, ele precisa daquilo para ter benefícios, para autovalidação.
Falando agora em tempos de mídias sociais, todos contamos algumas mentirinhas, né? Quando a gente coloca um filtro... É isso mesmo. O fato de você só postar uma foto lá que você está sorridente, que você está bonito, que você gostou daquele enquadramento, daquela luz. Sim. Isso também se enquadra aí na mentira? Acho que seria mais uma omissão dos outros momentos. Isso, uma escolha, né? Não, eu quero postar isso aqui. Isso, tem a ver com essa autoimagem, com o marketing. Mas uma coisa perigosa que a gente precisa pensar enquanto saúde mental é a espontaneidade. Porque a verdade é muito mais chique, a verdade é muito mais bonita, a verdade liberta. Né? A verdade é saudável. Então, aquilo que diziam, né, para nós lá no senso comum, a mentira tem perna curta. As histórias, né, do Pinóquio, o Pedro e a Raposa, e tanta, né, o Pedro e o Lobo, histórias que nos contam porque sim faz parte do nosso comportamento moral. Mentir nos prejudica e prejudica quem está em torno. Você falou agora de algo muito importante, que é a naturalidade. Porque a naturalidade, ela mostra muito a tua essência, quem é você. Se você gostou de algo, e aí, é claro, vamos conjecturar aqui, pensar numa cena de filme que a gente vê muito isso. Uma linda mulher, por exemplo. Sim. Você tem uma linda mulher, uma mulher que não tem uma posição social tão glamurosa, um status social, que ela vende o que ela é no dia a dia, a naturalidade, a simplicidade, a inocência. Sim. E aí a gente acaba... A tendência é de que a gente acabe ficando muito mais ao lado dessas pessoas. Então, a naturalidade, tirando todo esse cenário criado para vender e especular e tudo mais, a naturalidade ainda... Encanta, né? Encanta. É isso que faz a conexão. Uma conexão verdadeira. A mentira, ela pode seduzir, pode ser bonito ali na frente, mas ela não sustenta. A mentira, ela não traz conexões verdadeiras. As relações ficam líquidas, né? Como outros cientistas já falaram sobre isso. Verdade. No teu consultório, você já trabalhou, já teve casos de pessoas que precisaram de ajuda nesse sentido? Sim. Assim, claro que não vamos expor nada nem ninguém, mas... O que dá para a gente trazer lá de dentro do teu setting terapêutico, aqui para a gente discutir e exemplificar para os nossos telespectadores do que a gente está falando? Nem sempre, nesse caso de transtorno de conduta, de transtorno de personalidade, que é a mitomania, esse paciente vem para o consultório. Geralmente quem vem são as pessoas prejudicadas pelos golpes ou pelos efeitos da mentira. Então, ambos os casos podem e devem ser trabalhados, tanto o agressor como a vítima, né? A pessoa que mente propositalmente, quando aquela que é ali enganada. Causa traumas, causa sofrimento, porque rompe com a verdade. Então a pessoa ela passa a ficar um pouco persecutória. Será que eu posso confiar de novo? Nos casos de relacionamentos, isso é muito difícil. Então, sim, é muito necessário o acompanhamento de saúde mental, principalmente para as vítimas que foram lesadas por mentirosos. Há uma tendência das vítimas apresentarem uma mesma personalidade, não? Um mesmo padrão, Monique? Eu falo isso levando em consideração, vou usar um recorte muito específico, as vítimas de Dom Juan, por exemplo, nas redes sociais. Pessoas que talvez tenham uma tendência, né, a serem mais empáticas, a olhar para o outro com mais atenção, com mais carinho, com aquela vontade de ajudar. Elas são, digamos, uma presa um pouco mais fácil para esses mentirosos compulsivos? Legal essa questão. Toda vulnerabilidade, né? Qual é a maior potência? Eu discuto sempre isso com os meus pacientes. O autoconhecimento é um superpoder. Quanto mais nós estamos conectados conosco e com as nossas verdades, quanto mais aceitamos as nossas sombras, mais nós damos conta da nossa luz. Então, se conhecer, estar conectado consigo mesmo, vai fazer com que você perceba, dê conta da tua intuição e fala, essa história está meio esquisita. Né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Né? Então, confie sempre na tua intuição. O autoconhecimento, ele é
Muito necessário. É claro que sim, quando estamos desconectados de nós, quando estamos passando por muito sofrimento, aí podemos sim ser alvos de vulnerabilidade. E aí eu preciso pedir para você, que tipo de dicas, de orientações, ou qual é o sinal de alerta, então, para nós não cairmos nessas mentiras, não sermos vítimas? Porque, ok, a mentira do dia a dia, para agradar, o verniz, como você disse, social, que ele é necessário, Sim. esse filtro, mas as mentiras que são prejudiciais. Como a gente pode, sabe, começar a pensar nisso? Se colocar numa posição de autodefesa Sim. para não sair prejudicado dessas situações. Sim. Muitas vezes a enganação, ela parte daquilo que nós queremos ver. O mágico, muitas vezes, como que o mágico age? Ele esconde, ele puxa o foco mais para cá, para lá, mas é a partir do que nós estamos esperando ver. Quando romantizamos demais a vida, as coisas, quando queremos uma mentira bonita do que uma verdade mais dura, nós podemos não conseguir, podemos tropeçar logo ali na frente. Então, a vida como ela é. A vida é muito bonita, a vida é boa, mas a vida é difícil. Eu sou livre a partir do momento que eu me responsabilizo e dou conta das consequências das escolhas que fiz. Nada é fácil. Não existem almoços grátis. É verdade. E aí a gente vem de encontro, bom, dentro de um programa jornalístico, Sim. é muito comum a gente falar sobre golpes, falar sobre, né, a aplicação de golpes de todos os tipos. E isso faz a gente se questionar, mas puxa vida, será que não viu que aquilo não era real? Ou que aquilo era muito fantasioso, que estava muito fora da realidade? Esse filtro não é para todo mundo, nem todo mundo tem esse filtro, né? Via de regra, seria a nossa ganância, o nosso interesse, como você acabou de dizer, é aquilo que a gente quer ver, que está o grande problema. O bilhete premiado. O bilhete premiado, exato. Opa, dinheiro, fácil. E não vem, né? Não é assim. Não é assim que funciona. Quando nós vemos takes da vida real, aqui trazendo um pouco do acesso às mídias sociais, são takes, são pedaços, são recortes, não é uma vida toda. Então, tem muito trabalho antes de uma foto, de um recorte, de um vídeo. Então, realmente, olhar para isso, compreender que sim, a vida é árdua, é difícil, mas vale a pena, é bela. E o que temos de mais belo? A verdade, a honestidade, a autenticidade. Que é a essência que você falou. Quero que você pense, por favor, Monique, num caso que você já atendeu, de vítima principalmente, para nos contar, para nos trazer como exemplo. Antes, eu preciso aqui dizer para você o seguinte, que a Monique está nas redes sociais, falando sobre a questão do autoconhecimento, falando sobre o trabalho dela, trazendo dicas, orientações, que são sempre muito valiosas para todos. O arroba dela tá aí? Tá, né? Psi, _ psi de psicologia, de psicóloga, _ Monique Farber. É Ferber que se pronuncia, mas se escreve Farber, né, Monique? Isso. Olha lá, ó, psi _ Monique Farber. Você atende aonde, Monique? Eu atendo muito online. Online? E atendo também aqui em Cascavel presencial. Tá. E aí? Eu te provoquei. Nós temos fiquei aqui pensando, Valdinei, não só um, mas tantos casos. Vários casos, né? Eu imagino. Tantos casos. Mas tem um tema, digamos assim, que sempre aparece quando a gente fala de relacionamentos amorosos. Sabe? Então, até você trouxe essa questão, né, do Dom Juan, da sedução. O que acontece nesses casos em que a pessoa, ela se deixa enganar? E aí pode, sim, sofrer muito com essas mentiras e galanteios. Então, quando nós pensamos sobre os relacionamentos, né, na vida como não existe nem princesa nem príncipe encantado. Existem pessoas que se relacionam e constroem a vida.
Nossa, Monique, mas que duro pensar assim, cadê o glamour, a magia, né? Até existe, né, Monique? Dentro daquele recorte de apaixonamento existe o glamour, não existe? Claro, claro, não vamos tirar tudo. Mas não é como os filmes de sessão da tarde, né? Porque a pessoa tem que sair para trabalhar, vai ter dias que ela vai estar cansada, os boletos vão chegar, as crianças vão chorar, enfim, essa é a vida. Exato. E a beleza da vida, e não de tudo estar no lugar, né? Automaticamente a sua casa vai estar limpa sem você ter que fazer uma faxina. O seu companheiro, a sua companheira vai estar sempre bem-humorada, cheirosa e disposta. Isso não funciona assim, porque as pessoas não são assim. Eu vou pegar um recorte de uma série que eu estou assistindo, acho que são 2 temporadas, tem na Prime, inclusive. Não estou enganado, é Morning Love. Não sei se você já viu. Não. São retratos, são episódios sobre relações interpessoais, via de regra, relacionamentos afetivos. Sim. E ontem, o episódio mostrava um casal que se encontrou para um encontro casual. Seria um encontro desses de aplicativo, Tinder e tudo mais. Sim. Mas houve uma tragédia no meio ali do rolê deles, do contato deles. O rapaz acabou fraturando o braço e aí ela foi levá-lo até o hospital. Ou seja, fugiu totalmente daquele mundo, daquele circo planejado para sedução, para aquele encantamento todo. Exato. Ou seja, trazendo para nós que as relações... E aí, eu não quero dar spoiler aqui, caso alguém vá assistir, mas para dizer o seguinte... Esse é o tipo de relação genuína, quando se começa, quando ela acontece, quando ela desperta de forma natural. Exato. Tem recado sobre isso? Já vou ler, mas só para concluir. Porque aí sim, você está desmascarado. Você não está com o cabelo arrumado, você não está maquiada, você está sangrando. Você está num leito de hospital, você está pelado ali, numa situação onde você está vulnerável. Vulnerável, essa é a melhor expressão. Sim. E as relações, parece que elas se tornam tão fortes a partir disso. O problema é que a gente não se permite passar por essa, né, Monique? Exato. Quando você dizia, como não cair na enganação? Parece uma contradição, mas quanto menos controle, mais nós conseguimos viver e sentir a vida. O controle aqui, eu quero dizer, desse ideal. Quanto menos idealização, mais verdade, seja na vida, nos relacionamentos, na vida profissional, onde quer que estejamos. Perfeito. Deixa eu ir para a mensagem lá então do telespectador. Quem foi que mandou? O Zé. A maior mentira que me contaram foi da minha ex-esposa, com quem dividi a vida por 30 anos e ela me traía. Puxa vida, a mentira dói muito. Melhor ser sincero, dizer por próximo aí quando quer mudar de caminho. Por que a gente não faz isso, Monique? Vou jogar essa batata quente para suas mãos agora. Por que a gente não tem, sabe, essa estrutura de chegar, olha, não quero. Estou seguindo por outro caminho, aqui não dá mais. Por que essa dificuldade? O medo, né, de assumir as consequências, o medo de ser mal visto, o medo de ser o vilão na vida de alguém, o medo da desaprovação, o esconder a responsabilidade muitas vezes. E esse é um comportamento aprendido, né? Então, sim, pode ser uma falha aí no caráter, um comportamento moral que não foi muito bem estimulado ou desenvolvido, mas esse comportamento foi aprendido onde? Quando a gente pensa, por que as crianças mentem? Uma criança que está insegura, pode ser que ela minta, porque ela tem medo. Medo de ser recriminada, medo de apanhar, medo... Então, uma criança que mente é uma criança que está ali... A gente não tem que olhar para a mentira da criança, o problema é da criança. O problema é o que está acontecendo naquele contexto que está fazendo com que essa criança se sinta tão insegura para contar aquilo que os adultos querem ouvir para se sentir segura. Quando a gente olha para isso e vai construindo essa personalidade pautado na verdade, sim, você vai ser responsabilizado, você não vai ser culpabilizado. Então, e aí entramos em outras questões, né? A culpabilização da vítima, né? Que aqui no seu programa
né? Você vê isso todos os dias, essa questão. Quanto que é muito difícil, muitas vezes, para a vítima ter voz, porque ela se sente acuada, com medo. Então, muitas vezes ela pode omitir ou, às vezes, até mentir. Não vamos fazer, obviamente, o estudo de caso, mas pegando como gancho o que disse o nosso parceiro Zé. Aliás, Zé, obrigado por confiar, tá? E essa sua situação aqui, ó, a nós, e trazer isso a público de alguma maneira, compartilhar essa sua dor aí com a gente. Mas pegando a história do Zé, que disse que foi traído durante 30 anos, no caso dele, será que o instinto dele já havia percebido que algo estava errado ali? É disso que você está falando? A gente não é preparado para ligar o radar e, opa, aqui tem coisa errada, aqui tem algo diferente acontecendo. É muito complicado, porque cada caso é um caso, né? A gente não pode generalizar. Não, claro que não. Porque, né? Então, justamente assim como o nosso colega Zé aqui, né? Que expôs e tudo mais, atendendo casais ao longo desse tempo de caminhada clínica, eu vejo que cada história, cada caso é um caso que a gente vai precisar olhar com muito carinho, né? Mas sim, muitas vezes nós estamos tão distanciados que não reconhecemos mais aquela pessoa que nos casamos há 30 anos atrás. Quem é aquela pessoa? Quem eu era há 30 anos atrás? Não somos mais os mesmos, porque nós mudamos o tempo todo. Verdade. E quem somos nós, né? Acho que essa é a pergunta aí que resolve muito também desses questionamentos, especialmente de se blindar dessas mentiras, especialmente as mais pesadas. Para você, como a gente pode, com as nossas crianças, ensiná-las, educá-las sobre o que é mentira, sobre o que é omissão e principalmente a gravidade das mentiras nesse cenário infantil? Perfeito. Aldinei, eu gosto muito do lúdico. A criança, a linguagem da criança é a brincadeira, é a ludicidade. E quando a gente pensa nessas questões assim, como falar isso, né? Os pais aqui que estão assistindo, eles já fazem isso quando contam histórias, né? As fábulas de Ésopo, até que eu havia citado, Esopo, né? Que tinha citado antes, Pedro e o Lobo. Muito legal essa história. O Pinóquio, muito legal. Essa história do Pedro vai dizer assim, ele gostava de contar mentiras, ele ria disso, né? Ele falava, que legal, olha lá, eu tô contando mentira e tá todo mundo caindo nas minhas mentiras. E ele era um pastor de ovelhas. E o dia veio o lobo, se aproximou, ele gritou e falou, olha o lobo. E nesse dia era verdade. Só que ninguém mais acreditava nele e aí ele ficou sozinho com o lobo. Então, quando a gente conta uma história, né, para uma criança, no campo ali da imaginação, mas que percebe-se a consequência. Quando a gente fala, olha, por exemplo, a história do Pinóquio, né? A consequência, olha que importante escutar a Fada Azul. É mais difícil ir para a escola, é mais difícil estudar, né? Não é tão legal, não é todo dia que é dia de circo e parque, é difícil estudar, mas é só assim, dessa forma, que a gente vai conseguir de fato criar algo verdadeiro e sem machucar os outros. O jogar limpo, né? Isso. Mostrar que o universo está aí cheio de desafios, que você vai ser só mais uma figura nesse processo todo e que você tem que ter a melhor habilidade. A gente está discutindo muito sobre essa série da Netflix também, Adolescência, né? Que assim, não vamos dizer que ali existe realmente mentira, mas há uma certa omissão ou um tapar de olhos para o comportamento dos nossos adolescentes, especialmente em redes sociais. Não necessariamente que o adolescente estivesse mentindo que não estava em casa, né, no caso do ator principal, mas chama a atenção dos pais também para o comportamento dos filhos, para monitorar, para acompanhar e tentar, dentro da personalidade de cada um, entender, opa, você está contando muita mentira, ou o que você está contando aqui está fantasiando muito. E a gente vive um processo muito delicado, especialmente como você mencionou mais cedo, das redes sociais. Sim. Interessante quando você traz até essa série que né, gerou tanta discussão, polêmica, discussão maravilhosa, inclusive. Muito importante, porque principalmente para nós adultos, enquanto participantes desse processo de formação. Onde existe mentira, existe sofrimento.
Por que os pais foram omissos? Vamos falar aqui, né? Já falando dessa questão da série. E ali mostra escancaradamente os adultos responsáveis e as instituições, como a escola, a família, a polícia, os vizinhos, todos os adultos. Por que não conhece? Quem são esses adolescentes? O que eles fazem? Eles estão de corpo presente aqui na tela, no quarto, na sala, mas o que realmente está acontecendo? Por que esses pais estão com dificuldade de acessar? Porque não, onde está esse hiato? Onde está essa desconexão? Essa desconexão. Então, existe muito sofrimento nessa família, existe muito sofrimento com esses adolescentes também. Porque não pode ser verdadeiro com essa família, porque não pode falar, porque quando vai falar algo, o pai e a mãe já diziam, na minha época não era assim. E fecha o diálogo. É verdade. Então, é julgado, assim, é condenado antes de qualquer discussão, né, Isso, Monique? exato. Então, a verdade liberta e a verdade, ela está sempre junto com o amor. A construção daquilo que é real, daquilo que é possível, da responsabilidade, não da punição e do castigo. Punição e castigo combina com a mentira. A logoterapia... Responsabilidade. E a logoterapia defende muito isso, né? A nossa maior possibilidade de crescimento, de ampliação de consciência, de mudança de comportamento é através das relações. Sim. É o saber Sim. ouvir, é o saber, Sim. é o estar presente Sim. no contexto, né? E quando Exato. você já bloqueia ali qualquer informação que está chegando, pronto, Exato. você perde a grande oportunidade. Exato. Deixa eu ir para a tela lá, porque tem mais mensagem, participação de telespectador. Neiva de Toledo. Valdinei, prefiro omitir, mas... se já menti, não lembro e não gosto que mintam para mim, porque quando fico sabendo da verdade, eu fico muito decepcionada. Acato o que a Bíblia diz lá em João: o diabo é o pai da mentira, porque nada é verdade nele. Um grande abraço. Para você também, Neiva. Abração aí, pessoal de Toledo, valeu pela companhia. Tem outra? A Cristina: uma mentira pode dar volta ao mundo, enquanto a verdade ainda calça os seus sapatos. Mas um dia a verdade chega. E como é difícil, né, o processo ali, porque a mentira parece que ela realmente caminha muito mais rápido. Sim. E resolve ela muito é mais problemas. Isso. Mais bonita. A mentira é sempre mais bonita. Agora, a realidade ali nua e crua, É. nem todo mundo está preparado para encarar, né? Exato. Mas também ela liberta, ela realmente é mais possível e mais saudável. Né? A verdade, ela tem uma potência que na mentira não tem. A mentira, ela rouba a espontaneidade, ela rouba a saúde, ela rouba a confiança e principalmente assim como até a Neiva colocou ali, rompe os laços. É muito difícil. E depois que rompe-se um laço, há uma dificuldade muito grande de se restabelecer, né, Monique? Aquele laço acabou. É possível construir outros, perfeito. Né? Às vezes até com a mesma pessoa. Então, um caso de traição, um caso de mentira dentro do relacionamento, aquele relacionamento acabou. É possível construir um novo relacionamento com a mesma pessoa? Sim, mas é um novo relacionamento. Né? É uma outra realidade. Aquele relacionamento acabou. Uma mensagem bem bacana, está dizendo aqui minha equipe, que chegou para a gente. Boa tarde, Valdinei. Não gostaria de ser identificada. Meu pai passou a vida toda mentindo. Era realmente muito difícil acreditar em qualquer coisa que ele dizia. Ele é falecido há alguns anos, mas notamos em minha mãe vários traços iguais ao dele. Ela mente bastante, desde sobre questões de saúde para atrair atenção ou qualquer mentirinha para despistar uma visita indesejada ou desmarcar uma consulta médica. Ao me pedir ajuda para inventar algo, algumas vezes eu até digo a ela para que diga a verdade, mas não é bem aceito. Isso pode ser doença também? Boa pergunta, obrigado quem mandou aí, a gente vai respeitar a clara identidade. É bem interessante colocar. Existe um padrão ali, né? E que assim, de repente pode ser uma pessoa, né? A gente está aqui supondo, tá tão difícil a vida. Foi uma pessoa que pode ser, foi oprimida ou sentiu que não tinha espaço e que precisa sempre agradar. Então, quando nós pensamos até em outras gerações, mães, avós, bisavós,
não tiveram acesso, por exemplo, à psicoterapia, não tiveram acesso à liberdade de expressão, a ter lugar de fala, em sempre aceitar. Aceitar é primeiro o outro, eu preciso atender a demanda do outro. Eu vou reclamar que eu tô com dor no joelho? Não, não, filha, tá tudo bem. Ah, mas eu não tô com vontade de almoçar. Não, tá todo mundo aqui, então eu vou fazer. É sempre se doando. Até que chega um ponto que a pessoa, ela se desconecta dela mesma. Ela não sabe quem ela é, o que ela gosta, o que ela quer. Então, meio que, não estou dizendo que é o caso, mas faz a gente refletir sobre essa questão que pode sim acontecer. Quanto mais nós nos conhecemos, mais fortalecidos ficamos para assumir quem somos, independente da consequência. Façam terapia. Façam terapia, não à toa o Balanço Geral, sempre que pode, sempre que tem oportunidade, traz um profissional dentro dessa área, levando em conta que a dona psicologia é muito nova. Exato. É uma ciência muito nova. Bebê ainda. Bebê ainda. E olha quanta gente já avançou, né, Monique? Muito, Oxi. muito. Não é assim, mas antigamente eu não precisava. É só de hoje. Mas é porque a gente não tinha tanto acesso. Exato, é verdade. Fiquei muito feliz da tua participação aqui, da gente falar sobre um tema que, sim, a gente tem margem para brincar, mas que tem toda uma responsabilidade em trazer essa discussão. Para fechar, eu gostaria muito que você nos trouxesse dicas de como nos blindar das mentiras danosas, prejudiciais, e como olhar para a gente mesmo, caso nós estejamos de alguma maneira repetindo esse padrão, sabe? De mentira. Ótimo. E o que fazer diante disso? Legal, muito legal. Vamos pensar, eu gosto muito da intuição. Sabe aquela voz que fica ali no teu ouvido? Não sei, teve alguma coisa esquisita ali. Presta atenção na sua intuição e no comportamento. Palavras são flechas ao vento, até papagaio fala, né? O comportamento, nós conhecemos uma pessoa e o caráter de uma pessoa pelo que ela faz, não pelo que ela diz. Então, seja o comportamento dos outros, seja o nosso próprio. O caminho da verdade é aquilo que nós fazemos, onde estão os nossos pés e as nossas mãos. É por aí que a gente vai conseguir trilhar. E fortalecendo sempre, né, aquele indivíduo, quem nós somos, a nossa história, Exato. Aquilo tudo que a gente adquiriu ao longo desse caminho, que aí é aí que a gente vê os reflexos, né, no nosso dia a dia do que estava lá atrás, que a gente foi somando, né, Monique? Exatamente, exatamente. O ser humano é lindo, é belo, precisamos saber viver, viver direitinho. Exato. Deixa eu reforçar aqui, o teu endereço eletrônico é psi_Monique Farber. Caso você queira entrar em contato com a Monique, fique à vontade. Fiquei muito feliz de bater esse papo contigo. Eu também, adorei o papo. Uma energia muito boa, Obrigada, uma didática bacana, se fazer entender é tão importante, né? Sim. Apesar de que as redes sociais estão aí Sim. cheias de notícias, de informações, mas quando a gente traz isso para dentro de um programa de TV, parece que a gente tem um alcance assim muito grande e muito relevante. Então, muito obrigado por compartilhar isso. Imagina, obrigada a você pelo convite. Uma delícia estar aqui. Perfeito. Obrigado. Monique com a gente, psicóloga. E você, pegue essas dicas aí e viva melhor.